Perto de nós está tua palavra, esteja na boca, no coração e na vida do teu povo. Vamos ficar em pé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Queridos irmãos, irmãs, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro de hoje. Nós então iniciamos nesta última segunda-feira a comemoração pastoral do mês da Bíblia. Então todo dia é dia da Palavra de Deus na nossa vida, é claro. Mas no mês de setembro a gente faz essa dedicação um pouquinho maior nas comemorações da memória de São Jerônimo, para que nós também possamos criar essa intimidade de estudo com a Palavra de Deus. Não apenas de celebrar a Palavra de Deus, que nós já fazemos isso em cada missa, em cada celebração da Palavra, mas também o compromisso de estudarmos a Palavra de Deus. Vamos então, na boa vontade de cada um de vocês que vieram aqui nesse encontro de hoje, pedir as luzes do Espírito Santo, para que tudo que vamos estudar, ouvir, refletir sobre a Palavra de Deus, toque profundamente o nosso coração. Rezemos com fé. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Que nosso encontro então seja abençoado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos chegando, quem veio para o encontro pode vir mais para frente, vamos nos sentar um pouquinho. Meus irmãos, nós ouvimos hoje quem estava na missa, na oração eucarística, pelos doutores da igreja, aquela recordação do Salmo que nos diz: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Vamos repetir? Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Todo mundo aqui já teve uma experiência de acordar de madrugada e querer levantar sem acender a luz. Em casa até que meio vai, mas se a gente está num lugar mais estranho, a tendência é a gente trombar com alguma coisa, derrubar um objeto, então não dá para caminhar no escuro. E Jesus, Ele mesmo nos disse que Ele é a luz do mundo. Então muitas vezes, cada um de nós, no nosso processo de conversão, a gente está muito empenhado na oração, né? Rezando para Deus, para a nossa conversão pessoal, para a conversão das nossas famílias. Entretanto, o caminho de conversão, ele não segue um ritmo doido assim. O nosso caminho de conversão é feito por meio da palavra de Deus. Então, as minhas... Tem que prestar atenção que está na frente da igreja, né? Aqui. Então, o nosso caminho de conversão é feito a partir da palavra de Deus. E muitas vezes a gente esquece. A gente reza, mas as nossas condutas continuam do jeito que o mundão velho aí vai mandando a gente fazer. Então, o apreço, o carinho, a certeza, a confiança na palavra de Deus é algo que tem que estar muito claro para nós. Todos nós somos muito devotos da Santíssima Eucaristia. Entretanto, a gente não pode esquecer, está aqui na nossa frente, ó,
As duas mesas, elas são inseparáveis. Não tem mesa da Eucaristia se não tiver mesa da palavra. Quem que deu esse exemplo? O próprio Jesus. Ele não chegou no meio de nós e simplesmente celebrou a ceia e foi embora. Primeiro ele fez uma grande pregação, deu um grande testemunho de vida, e depois que ele viu que a gente entendeu um pouco, aí ele nos convidou a comungar de tudo isso, partindo para a mesa da Eucaristia. Então esse cuidado, esse carinho com a palavra de Deus é algo que a gente tem que ter. A Bíblia, nossa, teria que perguntar assim: que número que é a Bíblia que você está usando hoje? É a Bíblia número 1, 2, 3, 5, 10 ou 20 da sua vida? Porque com certeza os livrinhos que a gente usa em casa, às vezes de receita, tudo já está tudo velhinho. Mas às vezes a gente vai em algumas casas visitar, a Bíblia está bonita, está com a capa limpa, não tem nenhuma marca de dedo, né? A Bíblia tem que ser o quê? Algo que esteja realmente, não, se for nova tudo bem, aí a desculpa está boa, não, comprei agora, né? Mas se não, é isso aí. Às vezes a gente vai nos encontros dos diáconos e a gente fica olhando a liturgia das horas dos diáconos. Tem umas que está tudo desbeiçado, a gente fala assim, esse aqui está rezando bastante a liturgia das horas, né? E tem alguns que está bonito, aí a pessoa fala, não, agora eu estou rezando pelo aplicativo. Aí a pessoa acha uma desculpa, né? Mas o importante é a gente ter realmente esse carinho, esse cuidado, esse apreço pela palavra de Deus. Vocês podem ver que na liturgia episcopal, o bispo, depois da leitura do Evangelho, ele abençoa o povo com a palavra de Deus. Um gesto muito bonito mesmo, né? De querer que aquela palavra que foi proclamada por graça de Deus, entre no coração de cada um, que vai ser atualizado pela homilia, e depois a gente comungue seguramente daquilo que a gente concordou e combinou com o próprio Jesus. Então, dentro das comemorações do mês da Bíblia, hoje nós temos o prazer de receber a professora Érica. A professora Érica veio nos atender já por outras vezes no curso bíblico que a gente ofereceu em outras oportunidades, né? Por favor, chega mais, Érica, aqui. Ela veio de muito bom grado, além de ser uma grande estudiosa das Sagradas Escrituras, concluiu agora há alguns anos o doutorado em Sagradas Escrituras, né? A Érica também tem uma eloquência muito grande, fala muito bem com a gente sobre a Bíblia. Quem já participou sabe disso daí. Então agradecemos a Érica pela presença dela aqui. Vamos passar a palavra e ela vai conduzir o encontro. Para vocês poderem se organizar no horário, como é encontro único, o encontro está previsto para a gente concluir a exposição da professora por volta das 9h15. A gente vai depois fazer a oração e dar a bênção para todos. Geralmente a gente termina os encontros às 9 horas aqui na catedral, mas como é encontro único, então a gente teve que alongar um pouquinho mais, senão ela não dá conta de falar tudo o que precisa também. Convido vocês a ficarmos em pé. Nós vamos... Ouro e prata a gente não tem para oferecer para a Érica, mas a oração a gente tem. Vamos estender a nossa mão em direção a ela e pedir então a intercessão de nossa mãe para esse nosso encontro sobre essa nossa irmã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, muito bem. Boa noite. Uma alegria estar com vocês, então, nesse encontro, para começarmos bem o mês de setembro, já com um aprofundamento sobre um tema bíblico, que assim nós já nos motivamos para que durante os outros dias do mês, a gente também se aprofunde, seja no próprio Evangelho de Lucas ou em um outro texto sagrado, e assim a gente possa de fato viver bem esse tempo oportuno, que é o tempo de estudo, um tempo de aprofundamento, um tempo de se familiarizar mais com a palavra de Deus. Nós vamos então estudar um pouquinho o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, ele está na nossa Bíblia, na ordem canônica, né? É o terceiro livro. Então a gente começa lá no Novo Testamento. O livro de Mateus, depois o livro de Marcos, depois o livro de Lucas, aí nós temos o Evangelho de João. Então ele está na terceira ordem, seguindo a ordem canônica. Mas como a gente bem sabe, os livros na Bíblia, eles não estão organizados
de acordo com a sua datação de escrita. Então, não significa que o livro de Lucas foi o terceiro livro do Novo Testamento a ser escrito, porque a ordem que os livros estão na Bíblia é sempre uma ordem teológica, tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento. Então, apesar de Lucas estar na terceira fileira, né, ser o terceiro livro, ele não é o terceiro livro do Novo Testamento a ser escrito, tá bem? Mas ele está, então, dentro do bloco do Evangelho, ele é o terceiro e ele compõe, junto com o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos, uma categoria que nós chamamos de Evangelhos sinóticos. O que são os Evangelhos sinóticos? São esses 3 livros que apresentam uma estrutura similar e apresenta também conteúdos muito parecidos, que nós podemos comparar de um livro com o outro. Então, Mateus, Marcos e Lucas são 3 textos semelhantes, similares, tanto na estrutura quanto no conteúdo. Claro que não é cópia um do outro, né? Exatamente, mas tem uma estrutura semelhante. Então, por isso são os evangelhos sinóticos. Depois nós temos o Evangelho de João, que não entra nessa categoria de evangelho sinótico. Quando pegamos então o bloco do Evangelho sinótico, na liturgia, nós dividimos os evangelhos sinóticos dentre os 3 anos litúrgicos, ano A, ano B e ano C. Então, no ano A, nós nos aprofundamos na liturgia, principalmente no tempo comum, na liturgia de Mateus, né, na leitura do texto de Mateus. O ano B, o Evangelho de Marcos. E o ano C, que é esse ano, nós estamos então no Evangelho de Lucas, né? Temos ainda aí o mês de setembro, mês de outubro, até meados do mês de novembro, com o texto de Lucas. Depois a gente já muda, depois da festa de Cristo Rei, temos um novo ano litúrgico, aí nós voltamos de novo para o ano A, voltamos lá para o Evangelho de Mateus. Então nós estamos com o texto de Lucas esse ano, nós estamos já familiarizados, né, com a liturgia de Lucas, é um texto que tem agora no tempo comum, está frequente na nossa liturgia, então boa parte do texto, né, boa parte do livro a gente já ouviu, tanto na liturgia do final de semana, quanto também partes na liturgia do domingo. Mas quem é esse autor? Quais são as características desse livro? Qual é a diferença do livro de Lucas para o livro de Mateus e de Marcos? Então, como que são os elementos, né, que vão compondo a estrutura e o contexto do livro, do texto do Evangelho de Lucas? Então nós vamos ver hoje um pouco dessas ferramentas que a gente costuma chamar de chaves de leitura, que são elementos que vão nos ajudar a, lá na nossa casa, na nossa comunidade, ler o texto de Lucas e acessar a mensagem que o texto traz, compreendendo aquilo que é peculiaridade de Lucas e aquilo que é elemento de comum referência com os textos, com os outros textos sinóticos. Tudo bem? Então, estou vendo que tem bastante gente com a Bíblia, que bom. Então, algumas coisas a gente vai acompanhando já no texto, vamos percebendo alguns elementos. E há alguns elementos, né, outras partes, a gente pode ir tomando nota. Bom, quando a gente fala, então, dos evangelhos, nós sabemos que dos 4 evangelistas, apenas 2 foram discípulos de Jesus. O evangelista Mateus e o evangelista João. Marcos e Lucas não fazem parte do grupo dos discípulos de Jesus, nem do grupo dos 12, nem do grupo dos 72, que era um grupo maior de discípulos, que também acompanham Jesus e são enviados para a missão. Então, Lucas e Marcos não fazem parte do grupo daqueles que
testemunharam a vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Eles já são frutos do testemunho apostólico. Eles já são frutos da evangelização, do anúncio da boa nova feita pelos apóstolos. Então, Marcos e Lucas são frutos da comunidade de fé, do testemunho da comunidade de fé. São seguidores de Jesus, não porque viram, mas porque ouvindo acreditaram. Porque ouvindo conheceram Jesus como Salvador. Então, Mateus tem uma característica muito própria, porque Mateus faz parte do grupo mais próximo aos apóstolos, ao grupo dos 12. Mateus é da comunidade de Jerusalém. Então, Mateus é convertido na igreja mãe, no início do cristianismo. Lucas, provavelmente, é de uma comunidade da diáspora. Então, é de uma comunidade quando o evangelho inicia o seu anúncio, né? Quando o evangelho começa a ser anunciado, para além das fronteiras da Terra Santa, para além das fronteiras da Palestina. Então, Lucas não está em contato direto com o grupo dos 12, como Marcos está. E Lucas não é, então, um membro, né, um daqueles que conheceu Jesus em vida, Jesus na sua missão. Então, o Evangelho de Lucas, né, nós podemos ter alguns títulos que eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido, que o Evangelho de Lucas é o Evangelho da alegria, o Evangelho de Lucas é o Evangelho da misericórdia, o Evangelho de Lucas é o Evangelho da ternura, é o Evangelho do Espírito Santo. Então, são alguns aspectos que vão caracterizando o Evangelho, né, o texto que Lucas escreveu. E nós vamos perceber como essas características vão aparecendo dentro do texto. Bom, começamos já percebendo então que o autor do texto, né, do terceiro livro bíblico do Evangelho, da ordem canônica, não é um do grupo dos 12, não é um do grupo dos 72 e também não conheceu Jesus. Há algumas hipóteses sobre quem seria Lucas, visto que no Evangelho a gente não tem nenhuma referência, o autor não faz nenhuma descrição de si mesmo, não traz nenhuma referência sobre si mesmo. E nós temos então algumas pistas, tanto no livro de Atos, quanto em algumas cartas de Paulo, algumas referências. Então, quem seria Lucas, o autor do Evangelho? A primeira hipótese é de que ele seja um judeu da diáspora. Então, um judeu que vivia no território, nas cidades da região do Império, provavelmente em Antioquia, da Síria, e foi convertido pela missão paulina, foi convertido então pelo projeto missionário de Paulo, evangelizando as comunidades da diáspora. Então, a primeira hipótese de Lucas como sendo um judeu helênico, um judeu da diáspora, né? Um judeu da comunidade fora do território da Palestina. Há também uma outra possibilidade, uma outra hipótese, de que Lucas não seja da comunidade judaica, mas seja um pagão, então, provindo de outras nações, né? Provindo do mundo grego, do mundo gentílico, e não do mundo judaico. Hoje, a hipótese de que Lucas era um judeu é maior, é mais forte. Então, provavelmente, Lucas seja, de fato, um judeu da diáspora, um judeu pertencente às comunidades fora do território da Palestina, tá bem? Nós sabemos, então, pelo texto, algumas cartas de Paulo, que Lucas é parte da comitiva missionária de Paulo.
Lembrem que a gente costuma muito dizer, né, das missões paulinas, mas as missões de Paulo nunca eram sozinhas. Paulo sempre tinha uma comitiva, sempre tinha um grupo missionário que o acompanhava. Às vezes esse grupo era até bem grandinho, né? Mas sempre companheiros missionários que faziam com ele esse anúncio da Boa Nova pelo território do Império Romano, principalmente na região mais ocidental. Então, nós vamos ter algumas referências sobre Lucas nas cartas de Paulo, de modo especial na carta aos Colossenses. Ele faz uma referência ao amigo, ao querido companheiro de missão. Ele coloca uma referência lá no final da carta aos Colossenses, no capítulo 4, a partir do versículo 14. Nós encontramos lá a parte final, a saudação, e nessa saudação temos o nome de Lucas presente nessa carta enviada aos Colossenses. Então, Colossenses 4:14 aparece, né? Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Então, uma carta que Paulo envia à comunidade de Colosso, e junto dessa carta, o companheiro que está com ele, Lucas, saúda também a comunidade de Colosso. Mais para trás? Está muito alto? Desculpa. Então, saúda também a comunidade de Colosso. E nessa passagem, por causa dessa expressão que aparece aqui no texto de Colossenses, o médico amado, criou-se na tradição a identidade de Lucas com a profissão da medicina. Então, se tem essa tradição de que Lucas era médico, de que Lucas exerceria a profissão da medicina. Na verdade, a única referência que se tem é na carta aos Colossenses. Não tem nenhum outro texto que confirme essa profissão de Lucas, né? Essa ação de Lucas como um médico. Mas sabemos que Lucas, então, está com Paulo no envio da carta aos Colossenses, e também está lá quando Paulo envia uma carta a Timóteo. Também ele aparece dentre os companheiros de Paulo. Bom, isso nos ajuda a entender, então, que Paulo evangeliza Lucas. Então, Lucas é fruto da evangelização paulina, e Lucas acompanha a missão de Paulo. Lucas integra a missão paulina de evangelizar, de formar comunidades, né? Então, todo esse núcleo da Boa Nova, esse núcleo do querigma, Lucas adquiriu e Lucas conhece a partir do anúncio evangélico, né? Do anúncio de Jesus Cristo. Então, ao redigir o seu evangelho, ao redigir a sua obra literária, ele já tem essas informações consolidadas diante da missão que ele exerceu junto com Paulo, de anunciar Jesus como Messias. Então, nós temos algumas informações, né? Lucas, provavelmente um judeu da diáspora, da região de Antioquia, convertido por Paulo e parte da missão paulina, integra a comunidade paulina dos missionários e ajuda nessa parte da coordenação das comunidades, enviando saudações para as outras comunidades, né? Fazendo parte desse projeto de coordenação das comunidades. No livro de Atos dos Apóstolos, nós temos uma seção, a partir do capítulo 16, que é conhecida como a seção do nós, seção do plural, né? Da terceira pessoa do plural. O texto de Atos, ele vai sendo narrado
E depois, a partir do capítulo 16, parece que o narrador se integra na narrativa, que o narrador acompanhou os fatos que ele está descrevendo. Então, tem ali uma seção que os estudiosos vão dizer que é esse momento em que Lucas também passa a integrar a comitiva de Paulo, passa a integrar também a ação missionária de Paulo. E à medida que ele descreve depois no livro de Atos, ele se coloca como testemunho dos fatos que ele está narrando. Sabemos que Lucas esteve com Paulo em Roma até o martírio, pelo testemunho também da tradição, permaneceu com Paulo até o seu martírio, que foi no ano 64. Então, Lucas acompanha todo esse movimento. Mas também Lucas esteve em Jerusalém, junto com Paulo, e teve contato com a comunidade dos apóstolos. E é desse contato com a comunidade dos apóstolos, desse testemunho dos apóstolos, da comunidade de Jerusalém, que provavelmente ele recolhe também muitas informações para construir o seu texto, para elaborar a narrativa do seu evangelho, né? Do texto que ele constrói. Então, temos essas informações de Lucas. Sabemos, né, que Lucas tem uma passagem, tem um prólogo do final do primeiro século, que depois aparece em alguns manuscritos, que traz essa afirmação, então, que de fato Lucas era da região de Antioquia, tinha a profissão de médico, mas essa tradição provém da carta aos Colossenses, era discípulo dos apóstolos, seguidor então, do grupo missionário de Paulo, provavelmente um cristão da segunda ou da terceira geração, né? Então, um cristão já da segunda e terceira geração. Serviu ao Senhor com dedicação absoluta, era solteiro, não se tem relato de esposa, de filhos, e morreu aos 84 anos na região da Macedônia. Compôs então a sua narrativa evangélica, de acordo com esse prólogo, né, na região da Acaia, na região ali da Grécia, tá bom? Então essa é uma tradição, um prólogo que se tem antes do início do evangelho, em um dos manuscritos do século II. Então se tem essas informações sobre a autoria, né, a responsabilidade do segundo do evangelho para esse personagem que aparece então como membro da comunidade do apóstolo Paulo. Nós temos aqui, né, marcadinho ali acho que deve ter uma luzinha aqui, eu não sei se eu sei fazer isso. Tem marcadinho em vermelho lá a região da Antioquia e a região da Macedônia, onde teria acontecido a sua morte, depois de 84 anos, aos 84 anos. Tranquilo? Bom, o que Lucas então produziu? Nós estamos estudando o Evangelho, mas nós sabemos que Lucas escreveu uma obra literária em 2 volumes. Então não são 2 livros, é um único livro, uma única obra em 2 volumes, ok? Lucas escreve o texto do Evangelho e o texto de Atos dos Apóstolos. Provavelmente com uma diferença de tempo de 2 anos entre um e outro. Mas a sua mensagem, ela é construída a partir do Evangelho em continuidade com Atos dos Apóstolos. Então é uma única obra em 2 volumes, certo? Em 2 volumes. Isso era uma tradição literária da época, porque lembrem que os livros não eram escritos em papel, como a gente tem hoje, que a gente vai formando um bloco. Ele era escrito num rolo. Então, cada livro deveria ter no máximo 10 metros, não poderia passar de 10 metros. Então, se dividia uma obra que fosse muito longa
em vários rolos, né, para que pudesse não ter um tamanho muito longo. Então, o Evangelho e o livro de Atos, eles se organizam nessa estrutura, são quase que equivalentes, né? O texto do Evangelho tem 24 capítulos e o texto de Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos. Então, eles se equivalem no tamanho. Então, provavelmente a divisão da obra em 2 volumes é por uma questão literária. Porém, apesar de ser uma única obra em 2 volumes, o gênero literário é diferente, ok? Então, o gênero do texto, né, do primeiro texto, é um gênero de evangelho, que não é uma biografia, e o texto de Atos traz características mais históricas, mas apesar de ser uma historiografia própria do pensamento da época, né? Uma historiografia teológica também, tem uma intenção quando o autor constrói a linha do tempo, então ele constrói essa narrativa a partir de uma perspectiva teológica. O livro de João entrou ali junto com o bloco dos evangelhos e acabou dividindo, né? O livro de Lucas, do Evangelho, e o livro de Atos. Mas quando a gente vai estudar, é bom que a gente termine de ler o Evangelho de Lucas e dê uma pausa ali nos evangelhos, né? Pule o Evangelho de João e já comece Atos dos Apóstolos para a gente entender a perspectiva que Lucas constrói a sua obra, então. Então, nós vamos ter lá o Evangelho e o livro de Atos escritos mais ou menos na mesma época. Qual é o período da redação? Então, se acredita que eles tenham sido escritos na década de 80, antes dos anos 90. Provavelmente 85, 84 para o Evangelho, 86, 87 para Atos dos Apóstolos. Mas antes do texto, da década de 90, porque na década de 90 a gente já tem uma outra característica das comunidades, e o texto de João é o texto que está mais próximo da década de 90. Tá bem? Quem são os destinatários, então? Quando a gente escreve uma carta, escreve um texto, a gente escreve para alguém, não é? A gente espera que alguém vai ler esse texto, que alguém vai receber esse texto. Então, também o livro de Atos e o livro da carta, o livro do Evangelho, tem um destinatário que Lucas pretende enviar o seu texto, para quem Lucas escreve, certo? Cada comunidade, cada evangelho tem uma comunidade que vai receber esse texto. E as características dessa comunidade determina o modo de escrita do texto. Então, conhecer a comunidade ajuda a conhecer o texto, ajuda a compreender o texto, certo? Então, vamos lá. Nós sabemos que Lucas é da comunidade da diáspora, é da comunidade dos cristãos oriundos do judaísmo da diáspora. Então, provavelmente o seu texto também está voltado para esse núcleo, para as comunidades que ele, junto com Paulo, fundaram. Então, as comunidades da diáspora, as comunidades cristãs do mundo, não do mundo palestinense, mas do grande e vasto Império Romano, né, dos outros territórios do Império. Porém, o autor dá para nós o nome de um personagem, tanto no início do Evangelho, quanto no início de Atos dos Apóstolos. Estão com a Bíblia? Lá no capítulo 1, no versículo 1, nós encontramos as seguintes passagens, né? A seguinte afirmação. No início do Evangelho, ele traz então como que o objetivo, o porquê ele escreve esse texto e para quem ele escreve esse texto, tá bem? Capítulo 1, versículo 1, diz assim: muitos
tentaram escrever a história dos acontecimentos que se cumpriram entre nós, tal como nos transmitiram aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Aqui ele já deixa claro que ele não é um dos testemunhas oculares, né? Porque ele diz, olha, aquilo que se cumpriu entre nós, tal como nos transmitiram aqueles, então os outros que foram testemunhas oculares. Então o próprio texto já nos diz que Lucas não é um dos testemunhas oculares. Versículo 3. Assim também eu decidi escrever para você, ilustre Teófilo, uma narração bem ordenada, depois de ter investigado cuidadosamente todas as coisas desde o princípio. Isso para que você fique certo de que os ensinamentos que recebeu são sólidos, certo? Aqui tem uma característica importante, porque esse personagem, já a gente fala um pouquinho mais de quem é Teófilo, mas esse personagem não está sendo iniciado na fé. Já é alguém que recebeu o primeiro anúncio, já é alguém que foi iniciado, já é alguém que participa da comunidade, provavelmente já batizado, que está inserido numa comunidade de fé. Porque ele diz, né, aqui no versículo 4, para que você fique certo de que o ensinamento que recebeu, então já recebeu esse ensinamento, ele é um ensinamento sólido. Então, o Evangelho de Lucas é um texto escrito para uma comunidade já iniciada na fé, uma comunidade já formada, uma comunidade que já está em caminho, provavelmente uma das que ele, junto com Paulo, fundou. Então, o objetivo do Evangelho é dar fundamento, é dar solidez para a fé que esse indivíduo ou que essa comunidade assumiu. Então, essa comunidade já participa, né, esse destinatário já participa, esse destinatário já recebeu a fé, mas o que ele escreve é para garantir, não trazer dúvidas, para ter certeza de que a fé que ele assumiu é uma fé sólida, é uma fé sólida. Isso difere do Evangelho de Marcos, porque o Evangelho de Marcos é um evangelho de primeiro anúncio, é um evangelho de quem está anunciando para quem ainda não é evangelizado, está ainda apresentando quem é Jesus, ainda vai mostrar que esse Jesus é o Cristo. Aqui não, já se sabe que ele é o Cristo, já se professa a fé e já se pertence a uma comunidade, tá bem? Então é alguém já presente na comunidade, é um texto de amadurecimento para a fé, é um texto de crescimento na fé. Então é um texto para nós, que já fomos iniciados, que já somos batizados e que precisamos sempre ter a certeza de que a fé que recebemos é uma fé sólida, é uma fé que tem razão de ser. E Lucas propõe fazer um estudo profundo, um estudo ordenado. O próprio texto diz que esse não é o primeiro, porque outros já fizeram, não é isso que ele diz, né? Muitos tentaram escrever. O termo em grego, usado e que nós traduzimos para muitos, supõe um a mais, já se pode usar a palavra muitos, então não significa que fossem assim grandes quantidades de textos que foram escritos. O que ele quer dizer é que esse não é o primeiro, alguém já escreveu antes dele, mas o que ele escreve é para ordenar bem os fatos e para dar fundamento na fé. O texto vai dizer então que ele está escrevendo para uma pessoa, para Teófilo. Esse personagem, né, pode ser de fato um sujeito, uma pessoa que contribuiu com
com a obra, financiando provavelmente a produção desse material. Pode ser um personagem, um líder de comunidade, então um representante de alguma comunidade, uma pessoa importante da comunidade, ou também alguém de destaque na sociedade, que está aderindo à fé, que aderiu à fé, certo? Pode ser de fato então um indivíduo. Porém, o nome Teófilo é um nome grego e ele significa amigo de Deus. Theos, Deus, Philos, amigo. Então, o próprio nome Teófilo é amigo de Deus, amigo de Deus. Isso levanta a hipótese de que o Teófilo é todos os cristãos, todos aqueles que se tornaram amigos de Deus. E ele escreve para todos eles, para que sejam seguros na fé que receberam, tá bem? Bom, então o que se sabe pode ser um personagem histórico, um sujeito, mas pode ser uma figura de linguagem para poder integrar todos os cristãos, que todos os batizados receberam então esse livro como um instrumento de crescimento na fé. Certo? Lembrem que o livro foi escrito na década de 80. Então nós já temos a morte de Pedro, já temos a morte de Paulo, já tivemos a morte de Tiago, dos grandes apóstolos. Nessa fase da história, começa a trazer então certas dificuldades na comunidade, visto que os testemunhos de primeira hora já não estão presentes na comunidade de fé. E talvez alguns se sintam inseguros na fé, alguns se sintam inseguros. E diante dessa insegurança, Lucas quer deixar registrado, colocar registrado a teologia, o ensinamento que ele recolheu da convivência com os apóstolos e da convivência com Paulo, para garantir a segurança na fé daqueles que estão inseridos na comunidade. Tranquilo? Então sabemos que a comunidade para quem ele escreve é uma comunidade cristã gentílica, uma cristã que é formada na sua maioria por pessoas que vieram do mundo pagão, que vieram das outras nações, e não pessoas que vieram do mundo judaico, como é o caso de Mateus. O Evangelho de Mateus é escrito na mesma época, porém é escrito para uma comunidade formada basicamente, ou na sua maioria, comunidade cristã judaica, que tem uma raiz no judaísmo, tem uma base no judaísmo. Então a comunidade de Lucas não, é uma comunidade da diáspora, uma comunidade formada pelos cristãos gentílicos, ok? Nós sabemos então que ele fez uma boa pesquisa para escrever o seu evangelho. Ele diz lá no texto, né? Fiz uma boa pesquisa. Bom, o que ele pesquisou? Provavelmente o contato com os apóstolos, os relatos, né, das narrativas sobre Jesus. Ele recolheu esses relatos e organizou esses relatos. Provavelmente, já ali nos anos 40, anos 50, tivessem alguns registros escritos dos blocos de parábolas, blocos de milagres de Jesus e certamente a narrativa da paixão, morte e ressurreição. Esse seria como que um material dos missionários, um material básico para anunciar Jesus. Então, desse conjunto, né, Lucas recolhe esses escritos, recolhe também o testemunho oral daqueles que viveram com Jesus e recolhe o ensinamento que ele teve junto de Pedro, junto de Paulo, com quem ele convive também para organizar o seu escrito. Porém, no ano 85, já temos o Evangelho de Marcos escrito. Então, Lucas usa também o texto de Marcos como referência. Muitas passagens do texto de Lucas nós encontramos em comum com o Evangelho de Marcos. Então, ele reúne todo esse arcabouço de
memórias sobre a pessoa de Jesus, e ele organiza essas memórias no que ele mesmo diz, de um modo bem estruturado, de um modo bem organizado. Vamos ver como ele faz isso? Pegue lá o texto no capítulo 3. O capítulo 3 começa a parte da sessão, né, do Evangelho, que é a missão de Jesus. Então, capítulo 1 e capítulo 2 é a infância, a narrativa da infância, capítulo 3 começa, então, de fato, a missão de Jesus. Porém, ele gasta um capítulo inteiro, capítulo 3, né, para falar da missão, da ação de João Batista, fala de João Batista, fala do batismo de Jesus, aí temos a genealogia, que já eu volto nela. Aí o capítulo 4 começa a falar das tentações, fala das tentações. Depois temos, em todo o capítulo 4, ações de Jesus, porém ainda não é uma ação sobre o convite aos discípulos, certo? Quando nós pegamos o texto de Lucas, por exemplo, o texto de Marcos, nós vemos que logo após a tentação, Jesus já vai para o Mar da Galileia e já chama os discípulos, já forma a comunidade dos discípulos, né? É assim também com o Evangelho de João. Jesus sai do relato do batismo, está caminhando e já começa o processo de chamar os discípulos. Aqui no Evangelho de Lucas, ele primeiro descreve, né, Jesus na sinagoga, onde apresenta o seu itinerário missionário. Depois nós temos a cura de um possesso em Cafarnaum, então ele vai realizar algumas curas antes. Temos a cura da sogra de Pedro, mas Pedro ainda não foi chamado para ser discípulo. Ele está na casa de Pedro, mas ainda não foi chamado. Depois Jesus está, aí sim, no contexto do Mar da Galileia, lá no capítulo 5 já, no capítulo 5, no contexto do Mar da Galileia, onde ele está anunciando a boa nova a uma multidão, e nesse contexto acontece, no capítulo 5, na beira do Mar da Galileia, acontece uma pesca milagrosa. Jesus pede então para que Pedro lance as redes e ele coleta uma grande quantidade de peixes. É só depois desses sinais, é só depois de ver que Jesus de fato era o Filho de Deus, é que vem o convite para ser discípulo. Lá no finalzinho do capítulo 5, a partir do versículo 10, né? Quando ele vai dizer a Simão, Tiago e João: não tenha medo, a partir de agora você vai ser pescador de gente. E levando a barca para a terra e deixando tudo, eles seguiram a Jesus. Então Lucas apresenta que o discipulado, né, o convite aos discípulos só se dá depois de conhecer o projeto de Jesus, lá no capítulo 4, conhecer a missão, o anúncio da Boa Nova, testemunhar o seu poder, a sua ação messiânica. Só assim que ele faz então o chamado. Só aí que os discípulos são convidados a compor um grupo de seguidores, a entrarem nesse projeto de seguimento de Jesus. Parece mais lógico, não parece? Porque, de fato, quando a gente lê o texto de Marcos, a gente fica pensando, como é que alguém passa, chama, o outro larga as coisas e sai atrás de Jesus? Será que a gente ia dar conta de fazer isso, né? Marcos narra com uma rapidez esse chamado dos discípulos, que dá a impressão que foi assim, instantâneo, né? Jesus passou, falou, vem atrás de mim, eles largaram o que estavam fazendo e começaram a seguir. Lucas organiza a narrativa.
Lucas organiza essa experiência, vai falar assim, não, primeiro testemunharam, conheceram Jesus, souberam do seu projeto missionário, viram a ação, o sinal messiânico de Jesus, aí sim eles foram introduzidos no grupo dos discípulos, né? Aí sim eles se decidem a seguir Jesus. Então, Lucas vai organizar as passagens que aparecem no texto de Marcos e outras memórias, ele vai construindo um caminho que, para a sua percepção, é mais lógico, tem uma cronologia melhor, tá bem? Bom, então ele vai fazendo isso, né? Organizando essas passagens, ok? Lucas é um grande escritor, né? Juntando os dois textos, Marcos e Lucas, nós temos aproximadamente 37.000 palavras que Lucas escreve. Então, é uma grande obra. E Lucas tem muito cuidado com a redação. Dentre os evangelhos, né, com os evangelhos sinóticos, Lucas é o que melhor conhece o grego, tem um cuidado melhor com o grego. Apesar de ser um grego popular ainda, não é o grego clássico, é o koiné do mesmo jeito, tá? Mas ainda não é, comparado com Marcos e com Mateus, o Lucas tem um cuidado melhor. Então, quais foram as fontes de Lucas para que ele pudesse construir o seu texto? Os relatos orais, aquilo que já se tinha escrito, e o Evangelho de Marcos. Essas são as bases para que ele pudesse compor a sua obra, tá bem? Então a gente diz assim, que Lucas tem 3 fontes. O Evangelho de Marcos é a primeira fonte, que vai dar para ele estrutura. O Evangelho é um conjunto de textos, né, que é comum para ele e para o Evangelho de Mateus, e outras narrativas, outras passagens que são exclusivas de Lucas, que somente Lucas utilizou. Não significa que os outros não conheceram, significa apenas que Lucas, para que ele pudesse cumprir o objetivo da sua obra, ele opta por colocar no seu texto. Então, algumas passagens que são próprias de Lucas, né? O Magnificat é próprio de Lucas. Nós temos a passagem do Bom Samaritano, que é próprio de Lucas, o capítulo 15, que é próprio de Lucas. Então, textos que formam um conjunto de expressões, né, que Lucas recolhe e integra. Então, é uma fonte, né, tripla que Lucas tem para construir a sua obra. Se vocês têm a Bíblia, quando a gente pega o texto, só para vocês perceberem lá, ó. Se a gente pega, por exemplo, o texto de Lucas, capítulo 4, no versículo 1. Lucas 4, 1. Na frente do título, na nota de rodapé, ou na Bíblia de Jerusalém, na margem da página, indica que esse texto é paralelo, ou seja, tem uma referência também com o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11, e com o texto de Marcos, capítulo 1, versículo 12, certo? Então, aqui nossa edição bíblica já ajuda a gente a perceber quais textos de Lucas são similares com Marcos, quais são similares com Mateus e quais são exclusivos do evangelista, quais são exclusivos do próprio Lucas. Se vocês peguem capítulo 7 de Lucas, a partir do versículo 11, a gente não encontra, tem aí, a partir do versículo 11. Esta é a passagem, do 11 até o 17, é a passagem da ressurreição do filho da viúva de Naim.
e essa passagem ela é exclusiva de Lucas. Ela não tem referência nem no texto de Marcos, nem no texto de Mateus. Então, a nossa edição bíblica não traz essa referência. Isso ajuda a gente a ir compreendendo quais são os textos das três fontes, né, que tem a fonte com Lucas, com Mateus, quais são fonte dupla, que é de Lucas com Marcos ou de Lucas com Mateus, e qual é fonte única, que é apenas de Lucas. Isso vale para todos os evangelhos, tá? Isso vale também para Mateus e para Marcos, essas fontes. Se nós pegamos então o texto de Marcos, vamos perceber que dos 661 versículos do texto de Marcos, Lucas usa 330. 330 versículos, passagens são idênticas do Evangelho de Lucas com o Evangelho de Marcos. E 230, Lucas é similar com o Evangelho de Mateus, tá? No que corresponde ao Evangelho de Mateus, né, Mateus praticamente copia o Evangelho de Marcos. Claro que ele amplia, tem mais conteúdos do que o Evangelho de Marcos, mas ele usa 600 dos 661 versículos de Marcos. Então, Lucas tem lá 300 versículos de Marcos, 230 que são de Mateus, e ao todo nós temos 1.149 versículos. A gente coloca em versículos para facilitar aqui a nossa visão, mas claro que o evangelista não escreveu dividindo em capítulos e versículos, tá bem? A divisão em capítulos começa a partir do ano 1200 e a divisão em versículos no ano 1500 é que nós começamos a organizar o texto em versículos. Então, é só uma forma da gente contar, só uma forma de organizar, tá bem? Então, Marcos também... Estou com Marcos, né? É Lucas. Então, Lucas tem o texto de Marcos como estrutura, porém, usa algumas passagens do Evangelho de Mateus, mas tem muito conteúdo que é próprio, muitos elementos que Lucas traz propriamente dele, né? Então, Lucas teve acesso a alguns cânticos, como, por exemplo, o Cântico de Maria, de Zacarias e de Simeão, que não encontramos nos outros textos. Lucas também tem uma narrativa própria que é sobre a vida de Jesus em torno dos 12 anos, que também não aparece nos outros evangelistas, né? E Lucas traz uma tradição mariana que nós não encontramos nos outros textos, nem mesmo no texto de João, que na tradição foi com quem Maria permaneceu após a morte e ressurreição, né, após a paixão de Cristo. Então, o texto de Lucas recolhe essa tradição mariana, recolhe essas memórias de Maria e constrói a narrativa da paixão a partir das memórias marianas, né, a partir das memórias de Maria. Mateus também tem uma tradição da infância, mas é contada a partir de José, não a partir de Maria, lembram lá, né? Então, são aspectos próprios. E Lucas também tem lá no capítulo 4, ele traz capítulo 13, ele traz uma genealogia que vai reunindo, então, a descendência de Jesus. Porém, essa descendência não para em Abraão, ela chega até a Adão. Por isso o texto de Lucas é conhecido como texto universal, né? É um texto integrador, em que o evangelho é de fato anunciado a todas as nações, a todos os povos. Porque Jesus então veio, né? Não apenas para o povo da promessa, mas para todas as nações. E a genealogia de Jesus chega então até Adão e não até Abraão, como no caso de Mateus. Tá bem?
Então, nós temos algumas características, outros aspectos, né, que aparecem apenas no texto de Lucas, que ele teve acesso, são os grupos de parábolas especiais que aparecem no texto, o bom samaritano, o amigo insistente, o rico construtor de celeiros, que é o texto, acho que da próximo final de semana, a figueira estéril, a moeda perdida, o filho pródigo. Então são várias parábolas que são próprias e também algumas histórias de milagres, né? Como essa da pesca milagrosa, do filho da viúva de Naim e uns relatos dos 10 leprosos, que apenas um volta para agradecer. Então são textos que só aparecem no Evangelho de Lucas. Como Lucas escreve um texto, né, uma obra em 2 momentos, em dois volumes, nós organizamos a obra de Lucas, né, a partir da história da salvação. Então, Lucas constrói essa obra tendo em vista a história da salvação. Então, nós temos lá o Antigo Testamento como o tempo da promessa, o tempo do Pai, né? Deus Pai, é o tempo da promessa e o tempo da aliança. É a preparação do povo de Deus, é a preparação para a vinda do Messias. O Evangelho é o tempo do Filho, então a narrativa sobre a vida do Filho, o nascimento até a ressurreição e a ascensão. E o tempo dos Atos dos Apóstolos é o tempo da igreja, é o tempo do Espírito Santo. Então, as 3 etapas, né? O antigo, o novo e o tempo da igreja. O tempo do Pai, o tempo do Filho e o tempo do Espírito Santo. Então, toda essa narrativa ele vai construindo, né? Ele vai desenvolvendo a partir da sua obra. Essa salvação, então, que se dá, né? A partir do povo de Israel, do povo bíblico, uma história narrada na lei e nos profetas. Como a gente percebe isso? Pegue lá o capítulo 24. Capítulo 24, no versículo 13, começa aquela história bonita que nós conhecemos bem, que é a história dos discípulos de Emaús, né? A história dos discípulos de Emaús. Então, nós não vamos lê-la toda, mas vamos chegar lá no versículo 25. Diz assim: Então, ele lhes disse: Ó insensatos e lentos de coração para acreditar em tudo que os profetas anunciaram. Será que não era preciso que o Messias sofresse tudo isso e entrasse na sua glória? E explicou-lhes o que dizia respeito a ele em todas as Escrituras, começando pela lei e percorrendo todos os profetas. Então, o tempo, né? O Antigo Testamento, a lei e os profetas, é o tempo da promessa, da preparação para a vinda do Messias. E Lucas entende assim: Jesus, então, do tempo da promessa para o cumprimento da promessa. A pessoa de Jesus, sua vida, sua história e missão narrada no Evangelho. E depois, com o envio do Espírito Santo, o tempo da igreja, uma história relatada nos Atos dos Apóstolos, prosseguindo até os confins da terra, até a vinda do Filho do Homem. No texto de Lucas, a geografia é muito interessante, é muito importante, a linha geográfica, né, a trajetória geográfica que ele faz. A mesma ordem do texto do Evangelho, ele vai seguindo depois em Atos dos Apóstolos. E eventos que vão acontecendo com Jesus, acontece também em Atos dos Apóstolos com outros personagens. Isso para mostrar que a comunidade,
é de fato reflexo de Jesus. Então, aquilo que acontece com Jesus, também a comunidade representa essa continuidade da vida de Jesus a partir do anúncio do reino. Então, no livro do Evangelho de Lucas, nós temos lá o capítulo 1 e o capítulo 2, e esse capítulo, ele começa e termina no contexto de Jerusalém. Então, capítulo 1, comecinho do capítulo 1, nós temos Zacarias que está servindo no templo. E lá tem o anúncio da vinda do nascimento de João Batista. E o final do capítulo 2, nós temos aquela narrativa em que Jesus estava no templo e ele então se perde, dos seus pais. Lembram lá? Então, Jesus com os 12 anos também no templo. Então, capítulo 1 e capítulo 2 começa e termina no templo. Capítulo 1 e 2, que é a fase da infância de Jesus. Depois, quando Jesus começa a sua missão, aí tem uma trajetória, que é a mesma trajetória de Marcos. Começa lá no norte, na região da Galileia, tem uma única viagem em direção a Jerusalém, chega em Jerusalém, tem as passagens dos ensinamentos de Jesus à comunidade, aos discípulos em Jerusalém, e lá acontece a paixão, morte e ressurreição. E os discípulos não poderiam ir embora, porque lembra que os discípulos de Emaús estão fugindo, e Jesus vai pescar eles no meio do caminho, vai mandar voltar para trás. Então tem que voltar para Jerusalém, porque em Jerusalém vai vir o Espírito Santo. Então, no texto do Evangelho, começa na Galileia, termina em Jerusalém. Diferente de Marcos, porque depois da ressurreição, o texto diz que o anjo apareceu às mulheres e disse: voltem para a Galileia, lá vocês verão o ressuscitado. Aqui no Lucas não, eles devem ficar em Jerusalém. Aí nós vamos lá para o texto de Atos. Em Jerusalém vem o Espírito Santo e eles começam a anunciar Jesus como o Messias, como o Cristo. E o texto de Atos começa então em Jerusalém e termina em Roma. Então, quando chega em Roma, o autor bíblico, Lucas, na sua estrutura, vai entender que aquela promessa de que o evangelho deveria chegar aos confins da terra se cumpre. Porque já ouviram um ditado assim? Todo caminho leva a Roma. Todo caminho leva a Roma. Se leva, também sai de Roma, não é? De Roma sai todos os caminhos. Então, quando o evangelho chega em Roma, o evangelho chegou em todos os lugares. Chegou ao confim do mundo, em todos os lugares. Então, a obra começa na Galileia e termina no confim do mundo, em todas as partes, porque chega em Roma. Então, Lucas constrói essa passagem, sempre assim, da estrutura da periferia para o centro, da Galileia para o centro da região da Palestina, que era Jerusalém. Depois, Atos, da periferia, que era Jerusalém, no contexto do contexto do império, para o centro do império, que era Roma. Então, essa imagem do cumprimento da missão dos apóstolos, da missão dos discípulos, tá bem? Então, Atos é o cumprimento daquela promessa. Se nós pegamos aí a nossa Bíblia, vamos lá perceber, então, uma divisão que vai acontecendo. E essa divisão, ela é nessa parte geográfica, ok? Então, o capítulo 1, capítulo 2... é a fase da infância, a narrativa da infância, certo? Do capítulo 3 até o finalzinho lá do capítulo 9, versículo 50,
capítulo 9, versículo 50, nós temos a missão de Jesus no território da Galileia e nos arredores. Então, Jesus está na sua terra natal, na sua região de origem, ok? A partir do versículo 51, nós temos então o início de uma viagem de Jesus em direção a Jerusalém. Como está aí o versículo 51 de vocês? Lá no capítulo 9. Quem quer ler para nós? Quando se completaram os dias para ser elevado ao céu, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Então, lá no capítulo 9, finalzinho do 9, Jesus toma a firme decisão de partir para Jerusalém. Então, ele vai fazer uma viagem para Jerusalém. João não segue essa estrutura. Em João, Jesus está em Jerusalém pelo menos umas 3 vezes, no contexto, incluindo o contexto da paixão. Nos sinóticos, não. Começa a missão pública de Jesus e ele vai para Jerusalém apenas uma vez, onde acontece a paixão, morte e ressurreição. Lucas, então, começa no capítulo 9, essa viagem para Jerusalém. E passa capítulo 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Só no capítulo 19 é que Jesus chega em Jerusalém, então. Então, nós temos lá, do capítulo 9 ao 19, 10 capítulos dessa viagem de Jesus até Jerusalém, tá bem? É aqui que está inserido a grande parte dos textos que são exclusivos de Lucas. Então, na narrativa da Galileia, na narrativa de Jesus em Jerusalém, a similaridade com os textos de Mateus e de Marcos são maiores. Nessa caminhada para Jerusalém, Lucas insere um grande bloco de textos exclusivos, nessa grande caminhada até a cidade de Jerusalém. Então, aqui ele vai educando os seus seguidores, né? Nós temos muitos ensinamentos de Jesus aqui nessas passagens do capítulo 9 até o capítulo 19. Depois, no finalzinho do 19, então, no versículo 28, começa a quarta parte do Evangelho, que é Jesus em Jerusalém. Capítulo 20 e capítulo 21 são diálogos, ensinamentos de Jesus realizados em Jerusalém. Capítulo 22, capítulo 23, narrativa da paixão e morte. E o capítulo 24, que é o último, é o capítulo da ressurreição e do encontro do ressuscitado com os discípulos, e o capítulo que termina também com a ascensão de Jesus. Certo? Então, nós temos lá no capítulo 24, no versículo 50. Então Jesus os levou para fora da cidade até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. E enquanto os abençoava, afastou-se deles e era elevado aos céus. Eles ficaram ajoelhados diante dele, e depois voltaram a Jerusalém com grande alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Se começamos lá o texto de Atos, ele vai repetir essa passagem, tá? Então ele faz essa unidade com o final do Evangelho e o começo do livro de Atos dos Apóstolos, tá bem? Então nós temos essa divisão nesses grandes blocos: a infância, Jesus na Galileia, Jesus na grande viagem para Jerusalém,
em Marcos, ele usa um capítulo só, para falar que Jesus saiu da Galileia e chegou em Jerusalém. Em um capítulo ele escreve toda a viagem. Em Mateus, ele usa 2 capítulos. Ele escreve toda a viagem de Jesus até Jerusalém em 2 capítulos. Marcos usa 10. Lucas usa 10. Lucas usa 10 capítulos. Então, essa trajetória do caminho é muito importante para Lucas. Lucas descreve muitas passagens nesse momento da caminhada. Lá em Atos dos Apóstolos, a comunidade cristã era reconhecida como a seguidora do caminho. Caminho com C maiúsculo. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando Lucas coloca essa grande trajetória de Jesus em direção a Jerusalém, ele está colocando esse ensinamento do discípulo. O discípulo que é um peregrino, um caminheiro, aquele que segue os passos do Mestre em direção a Jerusalém, em direção à cruz e à ressurreição. Tudo bem? Então, aqui são alguns pontos. Vamos ver agora alguns temas que são bem próprios de Lucas, né? Lucas usa muito a expressão hoje. Hoje chegou a salvação. Lembra lá de Zaqueu? Vou pegar o texto de Zaqueu, capítulo 19. Capítulo 19, nós temos lá no versículo 9. Quem lê para nós o 19, 9? Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Isso, então a expressão hoje, né, é agora, é imediatamente. Então hoje a salvação já se faz presente. Esse hoje é o tempo, então o tempo histórico, né, o tempo de Jesus, o tempo da igreja, o tempo da comunidade. É hoje, a salvação já se faz presente. Ela vai aparecer no Evangelho cerca de 10 vezes, essa expressão hoje. Hoje a salvação chegou. Hoje mesmo será salvo. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Lembra lá da narrativa com os 2 ladrões, né, na cruz? No versículo 43 do capítulo 23. Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então, o hoje, a salvação que acontece agora, né? A salvação que já é presente na história, a salvação que se dá no nosso tempo, no momento da igreja, né? No tempo presente. Uma outra característica do Evangelho de Lucas é a presença do Espírito Santo, tanto no Evangelho quanto em Atos dos Apóstolos. Então, o Espírito Santo é de fato um grande protagonista. Tem muita referência do Espírito Santo. Vai aparecer várias vezes, né? Estava repleto do Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito Santo, o Espírito o conduziu. Então, traz muito essa referência do Espírito. Aqui, Lucas entende que a missão de Jesus é a missão do Espírito. O Espírito guia a missão de Jesus, o anúncio da boa nova, os milagres, os sinais que Jesus realiza, é a ação do Espírito. E é esse mesmo Espírito que é dado à comunidade. Por isso a comunidade continua a missão de Jesus, porque ela está guiada pelo mesmo Espírito. Antes do envio do Espírito, a comunidade estava com medo. Lembra lá do cenáculo, né? Não saíam, estavam com medo. Porque quem conduz a missão é o Espírito. Então, a igreja é seguidora, é continuadora da missão de Jesus, porque é guiada pelo mesmo Espírito pelo qual Jesus foi guiado. Então, está presente em vários momentos, né? Os discípulos
devem permanecer para poder receber o Espírito Santo desce no momento do batismo, o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto, o Espírito Santo leva Jesus para o início da sua missão. Então, uma presença muito grande dessa referência com o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos vai aparecer cerca de 55 vezes o termo Espírito Santo, né? Vai aparecer muitas vezes ali. Na infância também nós temos essa grande referência ao Espírito. O texto de Lucas também é um texto narrado a partir de personagens femininos. Lucas usa muito um paralelo, uma cena que acontece com um personagem masculino, depois ele narra uma cena similar com um personagem feminino. É o que acontece com o anúncio do nascimento de João Batista, a partir de Zacarias, e depois o anúncio de Jesus a partir de Maria. Jesus apresentado no templo, nós temos a profecia de Simeão e depois a profecia de Ana. Então nós vamos ter esse diálogo, né? Essas duas faces da presença de uma narrativa a partir dos personagens femininos e dos personagens masculinos. E Marcos é o único que tem um texto lá no capítulo 8, versículo 1, que ele fala das discípulas, das mulheres que seguiam Jesus pela Galileia. E lá no texto também de Atos dos Apóstolos, pela primeira e única vez, né, Atos 9, vai aparecer o termo discípula, né? Então nós temos lá uma presença, esse olhar de Lucas para as comunidades também com presença feminina. Isso por quê? Porque Lucas vem de uma comunidade de Paulo, né? Vem da evangelização de Paulo. E as comunidades de Paulo tinham muitas mulheres, tanto pertencente à comunidade, quanto também como guias da comunidade, como líderes da comunidade, né? Então nós vamos ter Priscila, nós temos Lídia, nós temos Febe, que é uma diaconisa, que são membros das comunidades fundadas por Paulo. Então as comunidades eram guiadas também por representantes femininas, e Lucas integra dá um destaque, né, na missão de Jesus também desses personagens femininos, tá bem? E aqui a gente já viu, e algumas reações. O Evangelho de Lucas é o Evangelho da alegria. O Espírito traz alegria. É onde há uma expressão, né, da presença do Espírito, na sequência tem também uma expressão da alegria. Então os personagens expressam essa salvação, expressam essa presença da salvação que inicia no hoje, a partir da alegria, né? Se a gente pega o anúncio do nascimento de Jesus, no versículo 26, então a expressão que o anjo se direciona a Maria, qual que é? Alegre-se. Alegre-se, cheia de graça, né? Alegre-se. E quando Maria encontra Isabel, como que Isabel fica? Cheia do Espírito Santo, e ela fica alegre. O bebê pulou de alegria. Então, essa alegria que se dá pela presença do Espírito, essa alegria que se dá pela presença da salvação. Jesus fica alegre também, várias vezes faz essa referência, né? Então, uma presença desses sentimentos da alegria. E por fim, não por fim, mas no centro, o Evangelho é conhecido como o Evangelho da compaixão, o Evangelho da misericórdia, o Evangelho da compaixão. Nós vamos ter 3 textos
que vão trazer essa expressão da compaixão. No capítulo 7, capítulo 10 e capítulo 15. Então, o primeiro é Jesus que sente compaixão diante da viúva que está enterrando o seu filho único, então de um cortejo de morte, de um cortejo fúnebre. Jesus sente compaixão por aquela situação e é movido por essa compaixão. Depois nós temos lá no texto do samaritano, numa parábola, o samaritano que, ao ver o homem caído e que foi assaltado, que estava ferido, ele sente também essa compaixão e ele é movido por essa compaixão. E depois nós temos uma outra parábola, no capítulo 15, a parábola do pai misericordioso, do filho pródigo, né? Que o pai vê o filho e sente também essa compaixão, age por meio dessa compaixão. É preciso ter compaixão. Então, o texto de Lucas é esse texto que nos chama a compaixão. Lá no capítulo 6, no versículo 36, né? Essa compaixão, essa misericórdia que move os discípulos de Jesus, que move os seguidores de Jesus. Lá no 36 a gente encontra: sejam misericordiosos, como o Pai de vocês é misericordioso. Ajam com compaixão, como o Pai de vocês age com compaixão. Então é um texto da compaixão, certo? Aqui Jerusalém eu já comentei, e os destinatários da salvação, né? O texto de Lucas é um texto voltado aos pequenos. Jesus nasceu pequeno, pobre, numa manjedoura, né? Jesus nasceu excluído, fora dos grandes centros, fora do centro político, econômico, administrativo, fora nas periferias. Então, o Evangelho de Lucas é um evangelho que se direciona primeiro a esses, porque é esses que têm urgência da boa nova. E todo o texto ele vai trabalhando esse itinerário missionário de Jesus a partir desse anúncio que é direcionado primeiro a eles, primeiro aos pequenos, aos pobres, aos excluídos. Então, Jesus que nasce pequeno e excluído, a alegria do seu nascimento que é anunciado primeiro aos pastores, primeiro aos excluídos, e Jesus quando faz o início, né? Faz o anúncio da sua missão profética, da sua missão de anunciador do reino do projeto de Deus, retoma essa função de ser anunciador primeiro aos pequenos. Lá no capítulo 4, a partir do versículo 18, nós temos. Vou ler o 17. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Abrindo o rolo, ele encontrou o lugar onde está escrito. Capítulo 4, versículo 17. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para anunciar a libertação aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para dar liberdade aos oprimidos e para anunciar o ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro e o entregou ao ajudante e sentou-se. E todos os olhos na sinagoga estavam fixos nele. Jesus então começou a dizer-lhes: hoje
se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. Então, a missão profética de Jesus, a missão de anunciar a boa nova, é a mesma que ele recolhe lá do livro do profeta Isaías. E a primeira ação é anunciar a boa notícia aos pobres. Lá no capítulo 7, no versículo 18, nós temos uma passagem que os discípulos de João Batista vão até Jesus para saber se ele é de fato o Messias ou se tinha que esperar um outro, né? Porque, por mais que a gente entenda que Jesus é o Messias, e a gente fica se perguntando, como que nem todo mundo ficou sabendo, né, que ele era o Messias? Mas na época, no primeiro século, nós temos muitos movimentos missionários, né, muitos movimentos messiânicos. Então, vários líderes surgiam identificando-se como Messias. Então, causava mesmo confusão entre alguns. E aí, os discípulos de João vão até Jesus e perguntam: és tu aquele que deve vir ou devemos esperar outro? Os homens chegaram a Jesus e lhe disseram: João Batista nos enviou para te perguntar: és tu aquele que deve vir ou devemos esperar outro? Nessa hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos maus, e devolveu a vista a muitos cegos. Depois lhes respondeu: vão e conte a João as coisas que vocês viram e ouviram. Cegos recuperam a vista e coxos andam. Leprosos são purificados e surdos ouvem. Mortos são ressuscitados e pobres recebem a boa notícia. E feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. Então, capítulo 4, nós temos o anúncio desse itinerário messiânico. Capítulo 7, ele comprova que é o Messias justamente porque aquele itinerário se realizou, aquele itinerário se cumpriu. Lá no capítulo 6, nós temos as bem-aventuranças, a partir do versículo 20, né? E essas bem-aventuranças de Lucas, elas são seguidas também dos ais. Ais contra aqueles que não praticam a misericórdia, não praticam o bem. Então, no capítulo 6, versículo 20. Elevando os olhos para seus discípulos, Jesus dizia: felizes vocês, os pobres, porque de vocês é o reino de Deus. Felizes vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Felizes vocês que agora choram, porque hão de sorrir. Felizes são vocês quando as pessoas os odeiam, os rejeitam, os insultam e amaldiçoam o nome de vocês por causa do Filho do Homem. Alegrem-se nesse dia e exultem, porque é grande a recompensa de vocês no céu. Pois era assim que os pais deles tratavam os profetas. Mas, ai de vocês, ricos, porque já têm a própria consolação. Ai de vocês, que agora estão saciados, porque terão fome. Ai de vocês, que agora riem, porque vão ficar de luto e chorar. Ai de vocês, quando todos os elogiam, porque era assim que os pais deles tratavam os falsos profetas. Mas eu digo a vocês, que estão me escutando, amem seus inimigos,
façam o bem a quem odeia vocês. Então, o texto de Lucas é um texto que se direciona em primeiro lugar a esses pequenos. Só que também é um texto para todos, que inclui a todos. Essa inclusão se dá na medida em que se aceita a boa nova de Jesus e segue esse novo mandamento, né? Esse mandamento da vida, da misericórdia, da justiça. É o que o texto de Zaqueu vai nos dizer. Aquele que era injusto se tornou justo. Aquele que era corrupto se tornou justo nas suas ações. Reparou o mal que fez e por isso a salvação chegou hoje na sua casa. Então é um texto que inclui a todos, porque é um texto que se direciona tanto àqueles que são da antiga promessa, quanto àqueles que agora em Cristo formam um único povo, tá bem? Então, os destinatários da salvação, Jerusalém, como nós vimos, é a estrutura, né, do texto do Evangelho e também do texto de Atos. Começa em Jerusalém, capítulo 1, capítulo 2, termina em Jerusalém. Depois a grande viagem da Galileia até Jerusalém e depois em Atos de Jerusalém até Roma. Então, Lucas entende, olha aqui que importante, a comunidade de Jerusalém é a comunidade mãe, é a comunidade primeira, né, formada pelo grupo apostólico, pelos testemunhos da primeira hora. Então, Lucas quer também fortalecer essa unidade das comunidades da diáspora com a igreja mãe, com a igreja de Jerusalém. Então, não é uma igreja à parte, não é uma igreja da discórdia, uma igreja da separação, mas é uma igreja que mantém a sua fidelidade à igreja mãe, mantém a sua unidade à tradição apostólica, mesmo que ele e a comunidade para a qual ele se direciona seja uma comunidade que se origina em outros territórios, em outra realidade. Então, o Espírito que guiou a construção, a formação da igreja em Jerusalém é o mesmo que guia a construção, a formação da igreja nos outros confins da terra, a partir dessa narrativa até Jerusalém. Então, há essa unidade, há essa relação. O texto de Lucas traz o texto do primado de Pedro, né, da profissão de fé de Pedro, mostrando essa unidade com a igreja petrina, com a unidade com o apóstolo Pedro. Isso traz essa percepção da unidade. Tá bem? Deu para ter uma visão? Sim? Nós estamos, na liturgia, nós estamos no capítulo 14, né? Domingo passado a gente viu capítulo 14, versículo 25. Versículo 7. E no próximo final de semana, próximo domingo, nós teremos a sequência, que é o 14, a partir do versículo 25. Então, na liturgia, nós estamos nesse trajetória de Jesus com os discípulos até chegar em Jerusalém. Então, no tempo comum agora, nós estamos nesse contexto da caminhada de Jesus. E essa caminhada é uma caminhada pedagógica, é uma caminhada que Jesus está instruindo os seus discípulos. Ao instruir os discípulos, instrui também depois, na narrativa, toda a comunidade, porque vai dando firmeza na fé, vai dando certeza de que essa fé recebida é de fato uma fé sólida, né? Uma fé sólida. Vamos só dar uma olhadinha ali, ó. Podem pegar a Bíblia, quem está com ela, e a gente vai fazendo um folhear agora, para vocês irem percebendo esses textos, tá? Só os mais de destaque, não são mais importantes, né? Os de destaque.
Então, no capítulo 1 e 2, temos nascimento de João Batista, seguido do anúncio do nascimento de Jesus. Cântico de Maria, narrativa do nascimento de João, cântico de Zacarias. Capítulo 2, narrativa do nascimento de Jesus, circuncisão, apresentação no templo, cântico de Simeão. Depois nós temos, concluindo, Jesus com 12 anos em Jerusalém, e aquela passagem bonita que Jesus crescia em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e diante das pessoas. Depois começa então o capítulo 3, todo o capítulo 3 e o capítulo 4 é o capítulo de preparação para a missão. Começa fazendo essa unidade com o Antigo Testamento, a partir de João Batista, a missão de João. No versículo 21, o batismo de Jesus, e no versículo 23, a genealogia. Aqui na genealogia começa assim, 23, olha, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. É o único texto que fala sobre a idade de Jesus, quando começou o ministério. Então, João traz os 12 anos de Jesus lá, e agora aqui ele traz a idade quando ele começa o ministério público. 5, 4 e 5, então, capítulo 4, preparação para o ministério. Capítulo 5 é o chamado dos discípulos, e o capítulo 6, no versículo 12, a escolha dos 12, já escolhe então os 12. Em em Marcos, isso demora um pouquinho mais. Jesus chama os discípulos e o chamado dos 12, a escolha dos 12 se dá um pouco mais à frente. Depois nós temos então essa bem-aventurança que nós lemos, a narrativa da misericórdia, as parábolas da árvore sem fruto e da casa sobre a rocha, e o capítulo 7, a narrativa que começa com a viúva de Naim, o testemunho de João Batista para João Batista, e o capítulo 8, temos algumas parábolas importantes, como a parábola do semeador. Está lá no capítulo 8. Capítulo 8 segue ainda, com algumas curas. E o capítulo 9, temos a missão dos 12. Finaliza ali, ou na verdade no meio do capítulo 12, temos a profissão de fé de Pedro, lá no versículo 20. Quando diz, disse-lhes então, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Messias de Deus. Então, a profissão de fé de Pedro, a transfiguração e os anúncios da paixão. Capítulo 10, finalzinho do 9, começa a missão de Jesus, a viagem de Jesus. Já no começo da viagem, temos o envio dos 72 e a volta dos 72, e depois uma oração de Jesus em ação de graça pela missão da comunidade, pela missão dos discípulos, no versículo 21. Versículo 27 do 10, a parábola do bom samaritano e a passagem de Marta e de Maria, que também é exclusiva de Lucas. Lembra que Lucas usa muito personagem feminino? Então, nós temos aqui Marta e Maria também como seguidoras, discípulas de Jesus. Capítulo 11, a oração. Aí vamos adiantando, O 12, o 13, com vários ensinamentos, ditos e parábolas de Jesus. Capítulo 14, com curas. E o capítulo 15, o grande capítulo sobre as parábolas da misericórdia, as 3 parábolas, da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido, as 3 parábolas da misericórdia. Capítulo 16 segue com
o anúncio com parábolas e ensinamentos, e é aqui que a gente tem a parábola de Lázaro, do rico e Lázaro. Capítulo 18, sobre a insistência da oração, e finaliza lá com o capítulo 19, a narrativa de Zaqueu, a parábola da moeda, né? A quem muito tem, muito será dado, mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Jesus chega em Jerusalém, no versículo 45 do capítulo 19, expulsa os vendedores do templo. Capítulo 20 segue com ensinamento sobre o imposto de César, sobre a parábola dos agricultores, e no capítulo 21, a oferta da viúva no templo, e termina o capítulo 21 sobre o ensinamento da oração. Vigiai e orai. Capítulo 22, preparação para Páscoa e ceia. Jesus é preso no capítulo 22, negação de Pedro, e assim segue. Capítulo 23, versículo 39. A cena que é exclusiva de Lucas, Lucas com os 2 ladrões, né? Jesus com os 2 ladrões. E o versículo 44, narrativa da morte de Jesus. 50, o sepultamento. Capítulo 24, ressurreição. Aí o capítulo 24 todo é o capítulo da ressurreição, o evento da ressurreição e as aparições. Então, o capítulo 24 contempla todo esse bloco. Os discípulos de Emaús e a aparição de Jesus para os 12, seguindo da ascensão. Tá bem? Pronto, deu para olhar tudo, né? A gente já sabe tudo agora. Muito bem. Então é assim, né? A gente não tem alguns elementos que a gente pode ir aprofundando depois. A liturgia nos ajuda muito a estudar o texto bíblico, tanto através da liturgia diária quanto a liturgia dominical. Antes, né, da gente vir para a celebração, fazer do texto a oração diária, né, fazer do texto bíblico também a nossa fonte de oração a partir da leitura da Lectio Divina. Então, é um modo da gente ir crescendo na esperança e ir crescendo no aprofundamento do texto bíblico. Se a gente não dá, né, a gente fala assim, a gente tem um ano inteiro para ler um evangelho. Então, se não dá para estudar dentro do mês de setembro, fiquem tranquilos, porque vocês vão ter até o dia 31 de agosto do ano que vem para estudar um tema, porque daí a gente começa um outro livro, né? Mas sempre dentro dessa dinâmica. Com relação, então, à questão do mês da Bíblia, se me permite fazer uma pequena divulgação, o texto bíblico escolhido pela Comissão Bíblico-Catequética para o mês de setembro foi a Carta aos Romanos, que numa feliz coincidência também foi o texto da qual o Papa retirou o lema para o ano jubilar, para o ano santo, né? Romanos 5:5, a esperança não decepciona. Então, Romanos está iluminando também a reflexão do ano jubilar. E nós temos esse material que é um comentário bíblico pastoral sobre a carta aos Romanos, capítulo por capítulo. Vocês já sabem, né? Vai ter uma formação depois também sobre a carta aos Romanos, da região pastoral. Se quiserem participar, estão convidados. E também tem alguns exemplares desse material que pode ajudar num aprofundamento, numa reflexão da carta aos Romanos ao longo desse mês e ao longo depois também do ano, porque a gente vai mudar de livro só lá em setembro do ano que vem, que será o livro de Daniel, para o ano que vem como tema do mês da Bíblia. Fico à disposição se tiverem perguntas, se não, termino aqui minha fala. Muito obrigada. Muito obrigada.
Muito bem, que maravilha, né? Temos essa oportunidade. Queremos então reforçar o convite. Nós temos as formações aqui na Diocese ainda sobre então a Carta aos Romanos. No ano que vem, lá no mês de abril ou maio, nós vamos ter mais um módulo do nosso curso bíblico aqui, da nossa paróquia, em parceria coordenado pelo Frei Hildo, com a professora Érica, com a professora Patrícia. Aí vocês se organizem. Todo mundo sai com uma missão hoje aqui. A gente pode não conseguir falar quase nada do que a gente ouviu e aprendeu. Às vezes tocou o nosso coração e é muito importante. Mas diga que foi bom para as outras pessoas, para incentivar os irmãos em outras oportunidades a virem. Né? E a gente assumir como compromisso de quando tiver uma formação assim, a gente trazer mais alguém. Porque às vezes é alguém que está afastado, que não está sabendo o caminho, e às vezes a gente incentivando, trazendo alguém, a gente abre esse caminho que é a grande palavra, que é a palavra de Deus para nós. Tá bem? Vamos ficar em pé para a nossa oração. Convido você, se você trouxe a Bíblia, fechar a Bíblia agora, encostar a Bíblia aqui no peito. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos e te louvamos pela oportunidade que tivemos nessa noite. Oferecemos esse nosso tempo tão pequenininho, tão curtinho, quase nada ao longo de tantas coisas do dia e da semana, mas fizemos de todo o coração. Receba, Senhor, a nossa vontade, o nosso cansaço, o nosso desejo de ser melhores e tomai a nossa vida para seguirmos em missão, anunciando a todos a sua palavra pelo nosso testemunho de vida. E para encerrar essa noite, pedimos então a tua bênção e a tua proteção. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Maria, nossa Mãe Santíssima Senhora da Glória, e de São Jerônimo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito bem. A professora Érica trouxe, tem alguns livros aí para vender também, se alguém interessar, da Carta aos Romanos. Muito obrigado a todos, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.